Todos. Boa noite. Faz um tempinho que eu não prego aqui, né? A última vez que eu estive aqui foi em abril, né? E eu vim assim de uma sequência assim, de 5 meses direto, né? Eu preguei em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí em maio praticamente me deixaram na geladeira, eu não preguei. E praticamente eu ia ficar em junho também, né? Sem pregar. Eu ia pregar só dia 6 de julho, mas como o sábado que vem o pastor vai estar aqui, aí o Vinícius arrumou um encaixe para mim. Aí, então, e o sermão que eu tenho aqui, irmãos, faz mais de um ano que eu tenho esse sermão montado. Porque assim, a gente que prega, né, pelo menos eu sou assim, eu sempre tenho um sermão em mão, né? Mas toda vez que alguém mandava uma mensagem para mim, ó Zé Carlos, tal dia você que prega, me vinha outro sermão na cabeça. E esse sermão foi ficando, até que eu acho que hoje acho que hoje é o dia propício para passar esse sermão, porque nós estamos aí praticamente à véspera do projeto Caleb, de um projeto de classe bíblica, e dentro desse projeto Caleb, eu acho que tem até uma feira de saúde. Então, esse sermão acho que vem a calhar, né? O título do sermão é 3 motivos para vivermos em união. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para compartilhar o pão da vida, que é a Tua palavra. Amém. Que nesse momento Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio e que eu possa ser usado por Ti, Senhor. Amém. Perdoe nossas falhas e aceita a nossa humilde adoração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, essa é a vontade de Deus, que todos nós sejamos unidos, né, em tudo que nós fazemos. Tem um ditado que diz, né, que a união faz a força. Só que há uma controvérsia nesse ditado aí, né? Porque a união não faz açúcar. A união faz açúcar. É só uma brincadeira. Então, irmão, se a união faz a força, a desunião, o que ela causa? Ela causa separação, o enfraquecimento, né? Ela acaba frustrando, né, os objetivos de um grupo. Então, sendo assim, a igreja dividida, ela não tem como crescer. Então, nós sabemos que a vivência harmoniosa entre as pessoas em qualquer grupo é um desafio. Aliás, a vida cristã, ela é um desafio. Mas se nós quisermos alcançar qualquer objetivo como grupo, nós precisamos se manter unidos. E nós encontramos vários exemplos negativos, né, de divisões, né, na Bíblia, por exemplo. No Jardim do Éden, houve divisão. Adão, ele achou que poderia mandar e desobedeceu a ordem do Senhor, né, de não tocar na árvore do bem e do mal. No mundo árabe também há divisão, né? Há uma briga lá entre árabes e judeus, e eles todos são irmãos, são todos descendentes de Abraão. Um é descendente de Isaac e outro de Ismael. Esaú e Jacó também é um exemplo de desunião, de negativo, né? A Bíblia diz que eles brigavam no ventre da mãe.
Tem também a parábola do filho pródigo. A gente não sabe se é uma história real ou fictícia, mas ali também conta a história de um impasse, né, numa família entre o pai e os dois filhos que não se toleravam. E trazendo para o mundo também, tem vários exemplos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou usar o futebol. Quem acompanha futebol aí, o time do Flamengo, quando ele completou 100 anos, ele montou o time dos sonhos, né? Só tinha medalhão, só tinha cara bom de bola. E o que eles ganharam? Nada. Não ganharam nada. Por quê? Porque tinha bom jogador, mas não tinha união no time. Agora eu vou dar outro exemplo. O time do Santos, em 78 mais ou menos, acho que ninguém aqui vai se lembrar. Em 78, 80 mais ou menos, o time do Santos tinha um time só de moleque, só molecada. E eles ganharam tudo. Por quê? Porque eles eram unidos. Não tinha medalhão, não tinha cara bom de bola, mas eles eram unidos. Então, esses exemplos nos fazem ver claramente que sem união nós não somos um povo forte. Não avançamos e não prosperamos, né, no reino de Deus e nem nas nossas coisas pessoais. Então todos aqueles que nasceram de novo fazem parte da igreja de Cristo. Ou seja, Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros do corpo de Cristo. E todos nós devemos demonstrar aos olhos do mundo, de forma visível, essa unidade interna que desfrutamos em Cristo. Assim, a desunião dos crentes é uma ameaça à igreja e um escândalo diante do mundo. Então, a discórdia entre as pessoas é uma sombra destruidora, porque impede o brilho da luz e dificulta a vida da comunidade. Reflete fortemente também na vida e estrutura das famílias, impedindo-as de cumprir a sublime missão de educar bem seus filhos para a prática da fé e da cidadania. Eu já presenciei isso, irmãos. Às vezes a pessoa sai do culto, né? E quando ela se reúne em algum lugar assim, a pessoa fala do pregador, a pessoa fala de quem cantou, fala de quem leu a carta missionária, fala do irmão que chegou atrasado, e a pessoa fala isso às vezes perto do filho, perto de um sobrinho, perto de um neto, e as crianças vão crescer achando que isso é normal, né? Falar mal dos outros dentro da igreja. Jesus Cristo é a luz capaz de sublimar todo tipo de desunião. E Paulo orienta aos membros da igreja em Corinto a se manterem unidos no único objetivo de servir a Deus. Então, esse é o nosso objetivo, servir a Deus. Então, eu quero falar para vocês 3 motivos para nós vivermos em união, principalmente dentro da igreja. O primeiro deles, devemos viver em união porque é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em João 17. João 17, vamos ler o verso 20 e 21. Diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus, ele fez uma oração declarando o seu desejo de que todos os que crescem nele tivessem a mesma união que ele tinha com o Pai. Essa oração ele fez, antes de nós nascermos, ele já fez essa oração por nós. Esse é o desejo dele, que nós sejamos unidos. Uma igreja que não é unida, ela não cresce. Jesus, ele tem uma preocupação especial em nos ordenar a vida em união, porque a igreja dividida
dividida, ela não prospera. Mateus 12, 25. Diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, tudo, como que eu vou dizer aqui? Qualquer ambiente que tiver divergência, tiver impasse, não cresce. Discórdia, né? Não vai crescer. É impossível ter crescimento se não tiver união. E Paulo igualmente se preocupa com a união ao orientar a igreja de Éfeso. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Vamos ler do verso 1 até o 6. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e este está em todos. Então é da vontade de Deus que vivamos em união. E para isso precisamos nos esforçar para vivermos assim no ambiente em que estamos. E principalmente na igreja, com os nossos irmãos. Uma igreja unida no objetivo de cumprir a vontade de Deus é uma igreja forte e saudável. Agora o ponto 2. Quando nós vivemos em união, Deus ordena bênçãos sobre a igreja. Abra sua Bíblia em Salmo 133. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, o verso 2, ele descreve que óleo precioso derramado desde a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Isso se trata de uma referência à consagração do sacerdote. O óleo deveria descer sobre todas as suas vestes, né, sacerdotal. Portanto, entendemos que a consagração deve ser plena e absoluta. A ideia que o texto pretende transmitir é a seguinte: a união entre os irmãos deve ter relacionamento, santidade e santificação. Não pode haver santificação verdadeira perante Deus sem vivermos em unidade. A santificação se evidencia pela prática da união entre os irmãos. Como que eu vou dizer? Esse desafio que o Ministério da Mulher fez aí com as caixas, né? Teve gente que falou assim: e se eu cair com uma pessoa que eu não me dou com ela? Cara, é impressionante dentro da igreja você ouvir isso. Porque se você não ama o seu irmão,
Como você vai amar Deus que você nunca viu? A própria Bíblia diz isso. Cara, não cabe esses comentários, essas coisas dentro da igreja. Eu não sei porquê, porque se nós estamos aí, a Bíblia diz que nós somos guiados pelo mesmo Espírito. Se nós somos guiados pelo mesmo Espírito, o nosso objetivo é o mesmo. Por que divergência dentro da igreja? O Salmo 133, ele diz também que a união fraternal é como o orvalho do Monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon ele está situado numa região muito marcada pela umidade, por ser cheia de água. E isso faz um contraste com a região desértica do sul da Palestina. Portanto, a região de Hermon é marcada pela prosperidade e por frutificação. Logo, a união que Deus deseja é acompanhada pela bênção da santificação, da prosperidade e da frutificação que Deus concede a partir do Monte Sião. É como o Nivaldo pregou ontem, né, falando que uma árvore plantada, né, na beira de um rio, ela frutifica, ela dá frutos o ano inteiro. A mesma coisa é a igreja. Uma igreja unida, ela vai crescer, ela vai prosperar. Eu estou nessa igreja aqui, irmão, desde 2016. Eu frequento Pederneira desde 2014. Mas eu vim para cá em 2016. Faz 8 anos que eu estou aqui. A nossa igreja ela não cresce, irmão. A gente conta nos dedos os batismos que teve de 2016 para cá. Por que ela não cresce? Tem uma resposta para isso. Por que ela não cresce? São muitos os exemplos onde houve a unidade dos irmãos, desde o Novo Testamento até os dias de hoje. E ali o Senhor ordenou a sua bênção. Como exemplo, podemos citar a promessa do Espírito Santo em Pentecostes. Jesus havia feito um pedido a seus discípulos que eles não dispersassem, nem se ausentassem de Jerusalém, até que fossem revestidos de poder. Isto era uma promessa que se cumpriu. E realmente o Senhor ordenou a sua bênção, e muitos prodígios e sinais foram feitos por eles. Quase 3 mil pessoas aceitaram a palavra de Deus. E com essa unidade se havia perseverança, temor a Deus, alegria, singeleza de coração, louvores a Deus e um fato maravilhoso, eles contavam com a simpatia de todos. Então tudo isso foi feito através de uma obediência a Deus acima dos próprios interesses. A obediência a Deus era mais importante do que os interesses deles. Coisa que hoje é diferente, né? Hoje os valores estão mudados. Hoje as coisas da gente é mais importante do que as coisas de Deus. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, a ponto de não haver necessitados entre eles. A unidade era tamanha que ao orarem, tremia o lugar onde eles estavam reunidos e ficavam cheios do Espírito Santo. E quando se reuniam no pórtico de Salomão, muitos sinais e prodígios eram feitos, contando sempre com a admiração do povo. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu vejo o quão grande, o quão distante nós estamos da igreja ideal. O quão distante nós estamos da igreja ideal, da igreja que Cristo deseja. E o salmista exalta a importância da união entre os irmãos e o resultado dessa atitude. Deus ordena bênção e vida. Nós precisamos ter o prazer de viver em união uns com os outros. Você tem prazer de estar na igreja? Para muitos é um fardo. Tem pessoas que estão na igreja, ela fica preocupada, está dando a hora de ir embora, chega atrasado, né? Tem compromisso com a igreja, mas
Eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Eu tenho prazer em estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Eu fico no som, eu faço várias coisas aqui e isso para mim não é um fardo. Eu faço com prazer. Amém. Às vezes a gente cansa de ficar sozinho naquele som ali, que eu nunca mais sentei no meu lugarzinho ali. Eu fico ali direto. Eu gostaria que tivesse alguém para me ajudar. Mas eu não reclamo, eu gosto. É prazeroso. O que me chamarem para fazer, eu estou aí. E o terceiro ponto, irmão. Quando há união, também há crescimento na igreja. Abra sua Bíblia em Atos 2. Atos 2, do 42 ao 47. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eu acho tão lindo esse verso. Quem faz isso hoje? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o crescimento numérico da igreja não é mágico. Eu vou repetir, o crescimento numérico da igreja não é mágico. E deve ser fruto do ardor e da paixão de falar de Cristo. Eu já vi pessoas falando assim, e se a gente não tiver o dom de falar? Eu basta dar testemunho. Não, Jesus não mandou dar testemunho. Jesus mandou ir, pregar e fazer discípulo. Então, o crescimento numérico da igreja não é mágico. Deve ser fruto do ardor e da paixão de falar de Cristo às pessoas. Ir ao mundo e no meio da sociedade corrompida pelo pecado. Ser sal da terra e luz do mundo. Jamais crescimento numérico deve ser um fio em si mesmo, mas um meio para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Os membros da igreja primitiva tinham o prazer em se manterem unidos em tudo. A atitude dessa igreja chamou a atenção de todos e Deus acrescentava as vidas que haviam de salvar. O desafio para a igreja de Cristo é de se manter unida em todo o tempo, focada em um único objetivo: levar a mensagem de salvação a todos. Vivendo assim, Deus acrescentará as pessoas à igreja. Então, sejamos sempre instrumentos de união no lugar onde Deus nos colocar, lembrando sempre que existem divisões e elas são provocadas por nós mesmos. Somos nós que provocamos essas divisões. Vou contar uma historinha aqui, a gente já refletiu um pouco. Na era glacial, os animais eles estavam tudo morrendo de frio, né? Aí os porcos espinhos, né? Os porcos espinhos, eles começaram a se agrupar, se juntar para um aquecer o outro, né? Para eles poderem vencer o frio ali. E o que acontecia? Um acabava ferindo o outro por causa do espinho. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a se afastar. Aí eles começaram a morrer de novo. Aí eles tinham que tomar uma decisão. Ou eles desapareceriam da face da terra, ou eles davam um jeito de preservar a espécie.
Então eles voltaram a se juntar, só que numa distância que um não ferisse o outro. E com isso eles preservaram a espécie. Então, e que lição que isso traz para nós? Todos nós temos nossos espinhos. Todos nós temos nossos defeitos. E todos nós também temos nossas qualidades. E eu não posso ficar olhando para os defeitos das pessoas. Olha para as qualidades das pessoas. Porque eu também tenho meus espinhos. Né? Eu também posso machucar muitas pessoas. Eu podia dar alguns exemplos aqui, mas na teoria eles decidiram voltar a ficar juntos, né? E aprenderam assim a conviver de forma que não ficavam nem tão distantes nem tão próximos uns dos outros. E assim eles sobreviveram. Irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. Porque perdoar é uma questão de vida ou morte. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus 6. É o último verso aqui. Nós estamos terminando. Mateus 6, aqui no verso 9, é a oração que Jesus ensinou, né, do Pai Nosso. Aqui no 12, Mateus 6, 12, está dizendo assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Jesus, ele faz essa oração aqui. E depois, ele faz um comentário. Ele faz um comentário no verso 14 e no verso 15, ele comenta sobre esse verso 12. Olha o que ele diz. Porque se perdoares, verso 14, se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você também não vai ter perdão. E uma igreja desunida, ela não cresce. Uma igreja, ela tem que estar unida. E é o que eu disse no começo, né? Nós temos uns projetos aqui, né? Tem o projeto Caleb, tem o projeto das classes bíblicas. Para essas coisas dar certo, irmão, a igreja tem que estar unida. Se a igreja não estiver unida, o Espírito Santo não vai agir nessa igreja. E ela vai continuar do jeito que está, sem batizar ninguém, sem crescer, sem caminhar para lugar nenhum. A igreja que não cresce, ela não está caminhando para lugar nenhum. Então, irmãos, que todos nós possamos, né, refletir, né? Se você tem alguma coisa contra algum irmão seu, vai lá, pede desculpa, pede perdão. Mesmo não, mas quem está errado é ele. Vai lá, conversa com ele. Se você não tem nada contra ninguém aqui, ou se a pessoa não estiver aqui, manda uma mensagem para ela. Não sei. Mas a gente tem que ser unido. Eu não tenho nada contra ninguém. Tem gente que acha que gosta de me ver pregar, tem gente que não gosta, tem gente que acha que eu pego pesado, mas Ellen White fala que no final dos tempos nós temos que ser mais direto do que João Batista. Ellen White fala que Deus, ele quer homens que falam a verdade, homens que não se vendem. Ellen White fala que a pessoa que não fala a verdade, ela é covarde. Ellen White fala isso. Então eu procuro ser direto. Não estou querendo machucar ninguém. Só procuro ser direto no que a Bíblia diz e no que Ellen White diz. Amém, irmãos? Que possamos refletir nessa mensagem e focar nos projetos que nós temos aí. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração
Laodiceia, na igreja morna. Mas, Senhor, nós suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre essa igreja. Amém. Que possamos estar unidos e para cumprir todos os nossos deveres aqui, como irmãos, como igreja, né? Cumprir a nossa missão. O Senhor possa tomar em Tuas mãos os nossos projetos aqui e o Senhor nos dê força, nos capacite para